Teve um funcionário de uma empresa que chamava Horizon Air, lá do Seattle. E esse funcionário entrou um dia no aeroporto. Ele não era piloto, mas ele voava muito, Flight Simulator. Sim. E deu a louca nele, cara. Ele foi num avião que tava lá, no Q400, que é parecido com a TR. E aí ele entrou no avião, fechou a porta. Primeiro ele posicionou o avião, ele trabalhava na rampa. Então ele posicionou o avião de uma maneira que ele podia sair sozinho. Tirou o trator fora, entrou no avião, fechou a porta, deu partida nos 2 motores e saiu taxiando. Quando ele fez isso, a torre já identifique-se, você não tem autorização. E ele foi pra pista e decolou com esse aviãozinho aí. E subiu, e aí quando ele chegou lá em cima, ele falou, eu sou um cara, tô quebrado, mentalmente falando, né? E eu não tenho nada a perder. E aí os caras... O que ele queria? Não falou nada. Só falou que era um cara quebrado. Qual a ideia dele? Voar aí pediu, peça desculpas aí pra minha família, pros meus amigos. Mas eu vou ver o que dá pra fazer com esse avião aqui. Aí nisso os caras já apertam o botão vermelho. Aí 2 F-15, tá falando de F-15 agora, né? Vai acompanhar. 2 F-15 foram despachados. E aí, engraçado que quando é um assunto assim, esses aviões que voam acima da velocidade do som, ele não pode, em condição normal, quebrar a barreira do som se não tem uma razão pra isso. Por quê? Porque o sonic boom, o barulho que faz é como se fosse de uma explosão. Sim. E às vezes tem casas que quebram o vidro até. E aí esses F-15 decolaram e pum, supersônico em cima da terra. E aí várias cidades foram afetadas lá com o sonic boom. Todo mundo, onde que é essa explosão? Estão atacando a gente. E é só o avião voando acima da velocidade do som. E aí ele foi interceptado pelos 2 F-15. E o moleque só tava voando e foi afastando da cidade. Os F-15 foram tentando direcionar ele para ir em direção ao oceano, que se ele fizesse besteira, caía pelo menos lá. E aí ele tem uma hora que ele fala assim, vou ver o que esse avião faz. E aí ele faz um tunô no avião. Porque num avião desse, que é um avião comercial, ele pegou, não sei se dá pra pegar aqui, Lene, tá. Meu celular aqui faz de conta que é o avião. Tá. Então ele fez isso aqui com o avião, ó. Ele virou o avião de cabeça para baixo, e o avião perde altitude, e quando ele recupera assim, ele tá acho que uns 10 metros de altura em relação a um lago que tem lá. E aí ele sobe de novo, e isso os F-15 acompanhando. Aí quando ele chega perto de uma ilha desabitada, aí ele joga o avião no chão lá. E... ele mesmo joga, não precisou ser abatido. Então, isso é o que dizem. Não sabemos. As fontes oficiais dizem que não foi disparado nenhum míssil, nem nada dos F-15. Mas não sabemos. O fato é que caiu lá e não sobrou nada. Mas começaram a ter mais controle sobre funcionários que têm acesso a aeroporto. Sabe? Porque nos Estados Unidos, por incrível que pareça, os caras foram atacados setembro 11, e é muito mais difícil um funcionário entrar em Guarulhos do que lá em alguns aeroportos nos Estados Unidos. Tipo, aqui em Guarulhos, eu não posso entrar com celular hoje em dia, né? Mas eu não posso entrar com uma câmera, você não pode entrar com ferramentas. Aí eu fui, né, eu trabalhei numa empresa americana, diversas vezes eu fui pra lá. E eu entrava no aeroporto não vou falar o aeroporto, mas entrava no carro de alguém que trabalhava lá, e ninguém investigava assim se tava com câmera, se não tava. Que é um negócio que é proibido. As ferramentas não, e armamento não, porque você passa no raio-x antes, então esse não é o problema. Mas câmera, ninguém nunca se ligou que câmera não pode. Quer dizer, lá pode, aqui não pode. Então, é por isso que eu falo, é muito mais difícil passar por Guarulhos na segurança do que em alguns aeroportos. Se esse conteúdo está te ajudando, você pode apoiar o canal de forma simples. Os livros recomendados estão na descrição. Comprando por lá, você ajuda diretamente esse projeto e ainda aprofunda seu conhecimento. Aproveita também para se inscrever e não perder os próximos vídeos. Americanos, que foram atacados. Se bem que o controle deles é tão grande em outras áreas que de repente já sabe, não, aqui a gente já vai até saber se você... o controle da vida de cada um, tem um perfilzão lá. Apareceu mais alguma, Lênis? Tem uma aqui do Peck Douglas. Ele, como a gente já tinha falado do acidente do Legacy, né? Ele tá perguntando aqui se você pode opinar sobre a falta de punição dos pilotos. Daquele caso dos americanos, então, né? Opinar é bom, né? Hoje em dia você fala opinião, já... Mas é o seguinte... O que foi decidido?
o CENIPA não conseguiu provar que o transponder daquele avião foi desligado. Esse é um ponto. Então, o CENIPA também não conseguiu provar que acidentalmente aquilo foi desligado. Não existe evidência de que foi desligado intencionalmente ou foi desligado não intencionalmente. E a terceira, não se sabe também se ocorreu uma falha naquele momento que fez o transponder sair da posição que estava ligado e ir para a posição standby. Como não se tem essa informação, a gente não pode falar sobre punição dos pilotos, porque a punição entraria... Na verdade, eles foram punidos pela Justiça Civil, tá? Mas a punição entraria se fosse um ato intencional. Como ninguém vai colocar a sua vida... Tinha jornalista ali a bordo daquele voo e tudo mais. Os caras estavam levando um avião que foi comprado. Então não existia a intenção de causar um acidente. Então eu não sou a favor da punição nesse caso. Ocorreram erros operacionais sim, mas erros. Não foram violações. Então, eu trabalho com segurança da aviação e a gente sabe diferenciar bem erro de violação. Se fosse uma violação, aí os caras perdem a licença de voo e respondem criminalmente por isso. Tanto é que eles acham que nem podem vir para o Brasil. Parece que tem um mandato... Eu acho, não lembro agora. Tá. Mas enfim, como não foi intencional, então a minha opinião é que não deveria haver punição. Entendi. Apesar de todo o sofrimento que foi causado. O Paulo Henrique aqui, ele comentou se você pode comentar alguma coisa sobre o avião da Latam que perdeu a altitude entre a Austrália e a Nova Zelândia. Posso. Esse está em investigação ainda, você não lembra desse caso aí? O avião estava saindo de Sydney e estava indo para Auckland, na Nova Zelândia. E ele estava, acho que a 35 ou 36 mil pés, não lembro agora. E aí ele de repente mergulhou, o avião. Ele caiu, acho que uns 300... Foi 1.300 pés, acho. Sei lá, 400 metros. Mergulhou. E nesse mergulho não foi um negócio muito, assim, vou descer. Foi uma afundada mesmo. De repente. E nessa afundada, é igual você voar num voo zero gravidade. Se você tá sem cinto, a inércia vai te deixar suspenso. O avião tá descendo, mas você tá inerte, aí pum, bate cabeça. E diversas pessoas se machucaram nesse voo. Aí o avião voltou pra altitude e pousou. E aí eu lembro que na imprensa saiu algumas coisas assim, parece que a comissária, quando foi levar comida, eu até lembro que isso aconteceu mesmo, tinha noticiado isso. Foi levar comida e encostou num controle da cadeira, que empurrou a cadeira pra frente, aí o piloto, a perna do piloto encostou no manche do avião, o manche foi pra frente e o avião mergulhou. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, não tem como acontecer isso. Não tem como acontecer isso. Aí, mesmo porque tem uma chave no 787 que fica fechada, assim, é dentro de um estojinho. E você apertando naquele botão ali, você consegue botar a cadeira para frente ou para trás. Mas ela é fechada. Aí depois eu vi um vídeo, aí saiu depois um vídeo mostrando que, dependendo de como tiver essa chave, que existe uma manutenção específica para ela. Se a manutenção não foi seguida à risca e você fechar essa portinha, pode ser que a portinha atue esse botão e aí a cadeira mexe sozinha. Aí já começava a fazer sentido. Se alguém encostar ali, ela andar sozinha, ou ela andar sozinha por conta própria, que é mais raro, mas não sabemos ainda porque a investigação não saiu. Mas o fato é que foi isso que aconteceu. A cadeira mexeu para frente. E me parece que a perna do piloto não estava na condição ideal para um voo, que seria as duas pernas abertas. Parece que ele estava com a perna... Parece que ele estava com a perna cruzada. E aí foi isso. Aí o joelho dele bateu na coluna, né, no manche. E quando você faz uma força no manche, ele desliga o piloto automático, sozinho. Ah, tá. Ele entende porque que você ele quer. Entende, se o cara tá fazendo força aqui, ele não quer mais que eu pilote, é ele que quer pilotar. E aí desconectou o piloto automático. E quando você põe pra frente, o nariz do avião desce. E aí foi basicamente isso que aconteceu. Quando sai o relatório final disso, aí eu falo mais apropriadamente. Por enquanto é essa informação que tem. Porque tem tudo lá, né? Tem todas as caixas pretas, tem entrevista com todos os pilotos e tudo mais. Eles não falaram? Não, eles falaram que andou.
Mas não sai, só sai um relatório preliminar, então sempre falta informação no preliminar. Entendi.